Meus irmãos, vamos iniciar o nosso estudo, abrindo a Escritura no segundo livro de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1. Só dando um aviso aos irmãos, nós normalmente começaremos 10h45 e teremos um intervalozinho, né, antes de começar. Mas aí no conselho nós decidimos que o que vai ser prejudicado é a aula e é o intervalo e não a aula. Por exemplo, se atrasarmos, chegarmos 10h40, 5 minutos de intervalo. Se terminarmos 10h20, 10h45 começa a aula. Mas como já passou de 10h45, não temos intervalo, tá bom? Só para os irmãos entenderem como será a nossa dinâmica, porque a aula é mais importante do que o intervalo, obviamente, né? Mas vamos lá. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Nós vamos ler juntos. Eu não sei se... Dona Neuza é uma irmã nossa da Igreja da Bahia. Está aqui aproveitando o feriado e veio para Fortaleza com sua filha. Segunda Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Eu não sei se teve algum problema com os slides ou esta tela. Está saindo algum slide aí? Não? Acho que eu vou precisar de uma ajuda aí dos irmãos. Quer que eu mande para alguém? Além da vida, eu já pode falar. Pronto. Enquanto isso, a gente já vai lendo o texto e vai adiantando, sem problemas. Diz assim a palavra do Senhor. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém. Vamos orar? Pai, nós te rendemos graças pela Tua palavra, rendemos graças pelo privilégio que temos de conhecê-la, de estudar a Tua palavra, palavra que é inerrante, infalível, palavra que é usada pelo Senhor para nossa correção, instrução, admoestação, consolo, porque nos fala sobre a pessoa de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor. Mais uma vez nós te pedimos que, ao estudar esse assunto referente à Tua palavra, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor nos dê clareza de ideias para a glória do Teu nome, para engrandecimento do Teu nome, em nome de Jesus nós te pedimos. Amém, Senhor. Irmãos, eu vou começar com uma citação. Não está no slide que vai aparecer aí, mas preste atenção que ela é um pouquinho longa, certo? Então, preste atenção, ela é do John Ryle. Mano. Só um minutinho. Pronto. A citação diz assim, só como vocês não estão com o tema, eu vou falar o tema, né? Daqui a pouquinho chega aí o slide. Escrituras Sagradas, um panorama, um estudo sobre inspiração e confiabilidade. A nossa ideia é tratar sobre, de fato,
a Escritura como palavra de Deus inspirada. E nós vamos varrer alguns pontos que a teologia trata sobre esse assunto, sobre a inspiração, sobre a inerrância das Escrituras. E provavelmente nós gastaremos 2 aulas, hoje e no próximo domingo. Certo? O John Ryle fala assim: há um abismo total entre qualquer outro livro que tenha sido escrito e a Bíblia. Este livro, a Bíblia, ilumina um vasto número de assuntos dos mais importantes de forma melhor do que todos os outros livros do mundo. Ele ousadamente trata de assuntos que vão além do alcance humano, quando o homem é deixado por conta própria. Trata de coisas que são misteriosas e invisíveis: a alma, o mundo vindouro, a eternidade. Profundidades essas que nenhum homem pode sondar. Todos os que têm procurado escrever a respeito destas coisas, olha que interessante, quem tenta escrever a respeito da alma, a respeito da eternidade, a respeito do mundo vindouro, sem possuir iluminação acerca do que a Escritura diz, fizeram um pouco mais do que mostrar sua própria ignorância. Eles apalpam como cegos, especulam, adivinham, geralmente tornam a escuridão mais negra do que ela é, e nos transportam para uma região de incerteza e dúvida. Quão obscuros estavam os pontos de vista de Sócrates, de Platão, Cícero e Sêneca. Agora olhe para isso aqui, viu? Todos nós. Um bem versado aluno de escola dominical de nossos dias conhece mais verdades espirituais do que todos aqueles sábios juntos. Por quê? Por causa da Escritura. Nós falamos na quarta-feira, na nossa breve devocional, sobre o ataque que Satanás impetra sobre a palavra de Deus, desde a queda. Em nosso tempo, esse ataque é mais comumente chamado de liberalismo. E o que é que está por trás do liberalismo? É a ideia de pensar que a Bíblia não é toda a palavra de Deus, mas que ela até contém a palavra de Deus. E qual a diferença de ser a palavra de Deus e conter a palavra de Deus? É a ideia de como um cesto de frutas. Ali contém maçã, mas tem outras coisas que não são maçã. A ideia de que aqui tem partes que é a palavra de Deus e outras partes não. Isto é um dos aspectos que o liberalismo tenta colocar no meio do povo de Deus. E, por exemplo, há um detalhe sobre isto, que é colocado de que forma? Jesus, não sei quantos já ouviram. Opa, pronto. Não está funcionando, ok, tranquilo. Se puder... Pronto. Pode passar, por favor. Pode passar? Isso. No segundo ponto aí, por favor. Isso. Que Jesus é a chave hermenêutica para você estudar as Escrituras. Não sei quantos já ouviram. Por favor, quantos já ouviram esta afirmação? Pronto. Para contextualizar os demais, é o seguinte. Esta afirmação, ela é correta, se entendida da maneira correta, claro. E em que aspecto ela é correta? Que de Gênesis a Apocalipse, nós encontramos Cristo nas Escrituras. É quando você encontra o Van Groningen, é um teólogo bíblico reformado, que ele dizia o seguinte, que há um fio dourado que percorre as Escrituras. E o aspecto central desse fio dourado é Cristo, em todas as Escrituras. Então, de fato, há esse aspecto. Mas o liberalismo pegou esta afirmação, e eu vou dar nomes aos bois aqui, tá bom? Um ex-presbiteriano chamado Caio Fábio, por exemplo, ele fala a mesma afirmação. Ele fala assim, Jesus é a chave hermenêutica para entender as Escrituras. Mas ele está falando de outra coisa. Sabe do que ele está falando? Ele está dizendo que o que Jesus disse é verdade. Tudo que a Bíblia diz que Jesus disse é verdade. O que Jesus não disse não vale, não. Por exemplo, Paulo fala lá em Romanos 1 sobre a questão homossexual. E não, aí foi Paulo. Jesus falou alguma coisa sobre isso? Não, Jesus não falou nada sobre isso.
Então, não é palavra de Deus. A palavra de Deus é só o que Jesus disse. Jesus é a chave hermenêutica. Essa é a deturpação. Mas qual é o problema desta visão? O problema é o seguinte. Primeiro que Jesus referendou toda a lei. Alguém lembra? E pode falar. Onde foi que Jesus referendou toda a lei? Pode falar alto. Eu não vim revogar a lei. Eu vim cumprir a lei. E não passará nada da lei. Tudo será cumprido. Por quê? Porque a lei de Deus é boa, é perfeita. Então, ao colocar esse aspecto de que só o que Jesus disse, tá bom, é só o que Jesus disse mesmo. E ele disse o quê? Que vale tudo. Tudo que está na Escritura está valendo. É palavra de Deus tudo, não é só um pedaço. Outro aspecto é você perceber o seguinte. Tá bom, só vale o que Jesus disse. E o que Paulo disse, não, Paulo era machista, Paulo era isso. Eu estou usando Paulo como exemplo porque, geralmente, os liberais atacam em pontos que o apóstolo Paulo coloca. E aí fala assim, não, mas isso aqui não. Deixa eu dizer uma coisa para você, só para você pensar, caso você não tenha pensado nesse aspecto. Quem foi que escreveu ou autorizou os escritos que descrevem as falas de Jesus? Pode falar. Quem foi? Não foram os apóstolos? O Novo Testamento todo foi escrito por apóstolos ou com submissão apostólica. E esse é um dos aspectos da canonicidade dos textos. Como é que eu sei que esse livro de Pedro é, de fato, inspirado por Deus? Um dos aspectos tem a submissão apostólica. Ou foi escrito por um apóstolo, ou sob a supervisão e autoridade apostólica. Então, vejam, Jesus disse, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão... Quem escreveu isso? Alguém lembra em que livro está? Está em João. Certo? Ou seja, se eu acredito no que Jesus disse, eu tenho que acreditar no que João disse, porque quem disse o que Jesus disse ali foi João. Não tem como eu dissociar as palavras de Jesus das palavras dos apóstolos. Isso aqui era um desejo do apóstolo, isso aqui não era um desejo de Deus mesmo. Meus irmãos, os apóstolos receberam autorização da parte de Cristo para solidificar a igreja sob a obra completa de Cristo. Então, isso aqui não é uma ordem, isso aqui é só um subjuntivo, no caso, assim, só um desejo. Imagine o seguinte, seu pai fala assim, meu filho, eu quero que você vá para a escola hoje. E o pai fala assim, filho, vá para a escola hoje. Tem muita diferença? Não tem muita diferença. A diferença talvez esteja na sua desobediência, no nível em que você está de obediência ao seu pai, não na finalidade que o seu pai quer que você faça. Então, o ponto é, Jesus é a chave hermenêutica. Se você estiver dizendo que Cristo a plenitude da revelação que já estava ali embutida em toda a Escritura, ok. Se você está achando que só vale o que Jesus disse, isso é liberalismo e é totalmente contrário à própria coerência e à própria Escritura. Pode passar o próximo. Mais dois, na verdade. É o último agora. Confissão de fé. Pode passar um slide agora. Eu já falei da origem apostólica, no caso dos escritos de Cristo. E a nossa confissão de fé, eu vou ler só mais esse trecho aqui, longo, o restante são trechos pequenos. O que é que ela fala sobre o que é a Escritura? Ela diz assim: ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência de tal modo manifeste a bondade, a sabedoria e o poder de Deus.
que os homens ficam inexcusáveis. Só o que é isso aí? Ele está falando, olha, até um índio que nunca teve contato com Bíblia, com nada, ele olha para a criação e fala assim, existe um Deus. Só que Paulo vai dizer que eles fazem o quê? Adoram a criação, adoram o sol, adoram a lua, adoram o animal, adoram as estrelas. Por isso que eles ficam inexcusáveis diante de Deus. Contudo, a própria criação, apesar de revelar que existe um Deus poderoso, um Deus criativo, um Deus sábio, um Deus transcendente, além do nosso plano físico e natural. Contudo, você não olha para o sol e fala assim, olha, existe um Deus, esse Deus mandou o seu filho para me salvar, eu sou pecador. Não, o sol não vai te dizer isso. Então, a nossa confissão vai dizer, não são suficientes para dar o conhecimento de Deus, da sua vontade necessário para a salvação. Por isso, foi o Senhor servido em diversos tempos, diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja a sua vontade. E para preservar e propagar a verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne, nós mesmos podemos deturpar a palavra de Deus. A malícia de Satanás e do mundo, Deus fez escrever. Deus fez que seus servos escrevessem a sua palavra. E isto torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus a sua vontade ao seu povo. Eu não vou entrar no ponto aqui, porque senão a gente abre um parêntese muito grande sobre o cessacionismo que ele está colocando aqui. Mas o ponto que eu quero destacar é, Deus quis revelar a sua vontade para toda a história, para todos os povos que seriam alcançados e até para aqueles que seriam condenados quando ele o escolheu, por meio da sua palavra escrita, certo? Isso aqui deve nos fazer pensar o seguinte, a Escritura é um milagre. Por que é um milagre? Pense aí, a comunicação é algo imutável? Você se comunica do mesmo modo hoje do que você vai se comunicar daqui a 20 anos? É claro que não. É só você olhar os sotaques que vão andando, vão morrendo, e vem outros idiomas que vão andando. E mais, a comunicação é precisa. Vocês acham que a nossa comunicação é precisa? Eu vou dar um exemplo disso. O exemplo é o seguinte. Me dá essa cadeira aí, por favor. Você vai pegar qual dessas cadeiras? É essa, eu falei essa. Mas você vai entender a mensagem e vai trazer a cadeira. Se ela fosse precisa, a comunicação seria impossível. Porque como eu descreveria a cadeira ali? Aquela. Sim, mas ele teria que vir aqui para ver eu apontando exatamente qual era a cadeira. Imagine uma comunicação desse jeito. Se a comunicação fosse precisa, a gente seria quase que incomunicável. Agora pense Deus revelando sua vontade por uma comunicação escrita, sendo que a comunicação é mutável, os idiomas são dinâmicos, a comunicação nossa é imprecisa, nós somos pecadores, os homens que escreveram a Escritura, pecadores, imprecisos, e nós temos uma comunicação precisa da palavra de Deus. Como assim? Milagre, não tem outra explicação. A Escritura em si, ela é um milagre. Cerca de 40 autores ou mais. Alguém sabe quantos autores, aproximadamente, a mais, ou de 40 tem na Escritura? Sabia que pode ter sido 100? 40 ou 100. É porque nós temos, por exemplo, diversos salmos que não sabemos quem escreveu. Diversos. Pode ter sido um só autor que fez vários, mas pode ter sido vários. Mas sob a supervisão profética, no caso do Antigo Testamento, do Novo, apostólica. Mas o ponto é, autores distintos, seus 1.600, 1.700 anos de diferença
do primeiro para o último, de Moisés até João, no Apocalipse. E profissões distintas, nós vamos falar sobre isso semana que vem, sobre a diversidade. E, de fato, é a palavra de Deus, inspirada, inerrante, infalível. É um milagre. E se você não crê nisso, de fato, não tem muito argumento, não, porque é pela fé. E a fé é dom de quem? É dom de Deus. Está aqui um ponto que nós destacamos. A Escritura fala, por exemplo, não deis pérolas aos porcos. A Bíblia fala sobre blasfêmia do Espírito Santo, esse pecado terrível, e nós não vamos falar sobre isso agora, mas um dos aspectos que são claros na blasfêmia contra o Espírito Santo está na negação da Escritura. Um dos aspectos práticos. Pessoas que estavam em nosso meio e hoje atribuem isso aqui à zombaria. É algo de fato terrível. Mas o aspecto aqui a Escritura é palavra de Deus, e isso só pode ser plantado no coração pelo Espírito Santo. Você pode até dizer que crê que é palavra de Deus, mas agir e se portar com a Escritura como palavra de Deus, esse é inclusive o objetivo desse estudo. É que você se aproxime da Escritura com mais reverência, com mais apreço, tendo consciência de que isso aqui não é o melhor dos livros feitos pelos homens, não é. Isso aqui é a palavra de Deus, inspirado pelo Senhor. Isso aqui nem deveria se enquadrar dentre os livros, porque eles de fato está totalmente acima, porque é palavra do Espírito Santo ao seu povo, à sua igreja, como lemos, homens santos inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Dito isso, nós vamos para alguns conceitos, e se você tiver alguma dúvida, a gente pode dar pausa e continuar. Eu creio que talvez em algum ponto ou outro, certo? O primeiro deles, pode passar, por favor, é sobre a inspiração. Pode passar esses todos, e aí a gente vai para o próximo slide. Inspiração, revelação, iluminação e perspicuidade das Escrituras. São 4 conceitos que é bom que você tenha eles em mente. O primeiro deles, sobre inspiração. Inspiração é a influência pode passar o próximo. É a influência do Espírito Santo capacitando homens a escrever a sua palavra. Inspiração é o seguinte: Deus inspirou homens a escrever. Então, guarde isso na sua mente. Inspirado não é quem recebe a revelação. Inspirado é quem escreve. Guarde isso. Inspiração tem relação com quem escreve e não com quem fala ou quem recebeu a revelação. Querem um exemplo bem claro disso? Nele nos movemos e existimos. Quem disse isso? Alguém lembra? Não vale reverendo Amadeu. Hã? Você vale também, Dionaldo. Nele nos movemos e existimos. Está no livro de Atos. Quem escreveu foi Lucas. E quem recebeu a revelação que isso era uma verdade de Deus? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo falou: olha, os vossos poetas bem têm dito, nele nos movemos e existimos. E, de fato, nele nos movemos e existimos. Mas o inspirado foi Lucas, que foi lá e registrou. Porque quem é o autor inspirado de Atos? É quem? É Paulo? Não, é Lucas. Então, guarde isso. Inspiração é quem escreve. Quem recebeu da parte de Deus a tarefa de escrever a sua vontade revelada para toda a história. Para toda a sua igreja de todos os tempos. Então, inspiração é quem escreve a Escritura. Os autores tinham consciência da inspiração? Isso é uma pergunta agora. Vou fazer uma enquete aqui. Os autores tinham consciência da inspiração? Eu estou sendo inspirado por Deus para escrever
Palavra de Deus. Vocês acham que tinham? Tenho medo de errar, não. A hora de errar é agora. Fica assim, né? Sim ou não? Tá tímido esse sim aí, viu? Difícil saber, não é? A resposta está aí. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16. Vamos ler juntos. 2 Pedro 3, 16. Vamos lá? Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais a chave aqui é as demais escrituras. Olha o que Pedro está falando de Paulo aqui. Sabe o que ele está dizendo? Paulo escreve coisas difíceis, complexas, que os ignorantes deturpam, do mesmo modo que deturpa as outras escrituras. Opa, Pedro estava dizendo, a gente sabe que o que Paulo está escrevendo é palavra de Deus, é escritura. Assim como o Antigo Testamento. Eles tinham consciência, e no período apostólico, consciência mútua de que o que eles estavam escrevendo era a palavra de Deus. Eles não estavam escrevendo sem saber o que era, e lá na frente alguém pegou. Olha, isso aqui eu acho que é a palavra de Deus. Vamos juntar e fazer palavra. Não. Os próprios apóstolos tinham consciência de que estavam sendo inspirados por Deus como palavra de Deus. O Berkhoff, ele vai dizer assim sobre inspiração. Entendemos por inspiração a influência sobrenatural exercida pelo Espírito Santo. É o próximo slide, por favor. A influência sobrenatural exercida pelo Espírito Santo sobre os escritores sagrados, em virtude da qual seus escritos receberam autenticidade divina e constituem uma regra infalível e suficiente de fé e prática. Eu vou citar também o Sproul, antes desse aí, não está no slide, mas eu cito aqui. O Sproul diz assim, a inspiração foi a obra... Aliás, o Sproul não. O Sproul tem um livro que fala sobre inspiração, e ele cita, acho que 19 artigos de Chicago. Isso foi nos Estados Unidos, uma convenção cristã, falando sobre a autenticidade e a inerrância das Escrituras. E aí ele faz um comentário, porque ele participou da elaboração destes artigos. E ele diz assim, o artigo diz assim, a inspiração foi a obra pela qual Deus, mediante o seu Espírito, por meio de escritores humanos, nos deu sua palavra. A origem da Escritura é divina. O modo da inspiração divina permanece um mistério para nós. Negamos que a inspiração possa ser reduzida a um discernimento humano ou qualquer estado de consciência elevada. Não era alguém espiritualmente, olha, eu estou inspirado hoje e compus esta canção. Não é pecado você falar isso não, viu? Olha, rapaz, eu estou inspirado hoje, viu? Não há problema. Mas, teologicamente, quando você falar de escritura, saiba, inspiração é a ação sobrenatural do Espírito Santo sobre a vida de homens para escrever a sua palavra. Inspiração. Segundo conceito, revelação. Deus se revela destas 3 formas. Através da sua criação, porque os céus proclamam a glória de Deus. Paulo fala aos Romanos que... Romanos 1, é o texto que fala assim, que tais homens são por isso indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto através das coisas que foram por ele criadas. Deus manifestou características do seu ser através da natureza. Deus manifestou a sua revelação através das Escrituras e através de Cristo. Mas antes de destrinchar um pouquinho sobre isso,
Deixa eu falar um detalhe interessante. Quem ressalta isso é o John Ryle também. Ele fala o seguinte. Ele diz que, olha, você já parou para pensar que os maiores escritores da história, pegue a Bíblia e faz assim, ó. Não tem nenhum judeu? Não tem. Você vai ter Platão, Sócrates, não sei quem, poetas e... Os judeus não tinham capacidade em si, intelectual, para fazer, nem filosófica, para despontar. E Deus fala isso, porque chamou aqueles que não são, para reduzir em nada as que são. Paulo fala isso, né? Com revelação divina, mostrando. E aí, agora pare para pensar, qual seria a probabilidade de um povo escravo sair daquele jeito, sem nada, e produzir isso aqui? A probabilidade é zero mesmo. Porque não foi um povo treinado filosoficamente, não foi um povo treinado nas grandes culturas, nas grandes bibliotecas. Não foi. Você não vai ter relatos bíblicos de grandes bibliotecas em Israel, você não vai ver. Não tem outra explicação a não ser revelação. Quando você pega os grandes sábios da história perante a Escritura, você vai perceber que a diferença é abismal, como diz aquela primeira citação do John Ryle. Ele fala, olha, não tem como, é um abismo. Pegue os maiores filósofos, é um abismo, porque é revelação, somente da parte de Deus. Então, Deus se revela de 3 modos. Isso aqui são categorias que a gente coloca olhando para a Escritura. A Bíblia fala que Deus se revela pela criação, e nós já mencionamos isso. Pelas Escrituras é o modo ordinário, foi o modo ordinário na história de Deus revelar sua vontade ao seu povo. Havia outros modos? Havia. Quais eram os outros modos? Podem citar, se vocês se lembram. Um de cada vez. Que Deus se revelava ao seu povo. Vou dar uma dica. No Antigo Testamento, como era? Sonho, profecia, teofania. Tem mais. Sortes, lembra? Urim Tumim. Sortes. Deus se revelava de diversas... Hebreus 1 fala sobre isso, né? Diversos modos, diversas maneiras, Deus se revelava ao seu povo. E aí lá fala assim, nos últimos dias nos falou por quem? Jesus Cristo. Ele é a plenitude da revelação do ser de Deus. Certo? Então, Deus se revela. Hoje, o que é que nós temos? Nós temos a criação, nós temos as Escrituras e nós temos Cristo. E eu vou me limitar a dizer, você teve a revelação de Cristo pela pessoa do Espírito Santo, aplicando a obra dele no seu coração, você tendo a sua união com Cristo, desfrutando da visão sobre quem Deus é, e você desfruta do modo como Deus quer que você enxergue todas as coisas em Cristo. Fechado isso, qual é o nosso cuidado que precisamos ter em relação a estas revelações? Não são ídolos. A criação não é um ídolo. Nós falamos na nossa pastoral de hoje. Os ímpios tratam a revelação da criação como ídolos. Certo? Por exemplo, quer um grande ídolo da ciência? As leis. Eles tratam as leis como imutáveis. Milagre não existe, porque as leis são imutáveis. Eles tratam as leis como eternas. Eles tratam as leis como os governadores da matéria e energia. As leis para eles são o suprassumo. Não trata a Escritura como ídolo. Como assim como ídolo? Porque ídolo é aquilo que você
constrói para satisfazer o seu próprio ego. Você quer ver um exemplo mais grotesco e simples de entender? Tem pessoas que pegam isso aqui e põem na sala assim, ó, não como um enfeite somente. Não tem problema colocar lá não, viu? Não é pecado colocar lá não. O pecado é você pensar que aquilo vai proteger sua casa. Tem que estar no Salmo 90, senão... Esse salmo é mais forte, né? Então, 91, 46, 91, verdade, é o 91. Que habita no esconderijo, né, do Altíssimo. Sombra do Onipotente. Eita, rapaz. Então, lá em casa eu vou colocar em Apocalipse, que fala assim, que sai com a espada da sua boca. Aí é mais forte. Não, isso é idolatria. Você pensar que isso aqui que a letra em si é que está a coisa. Olha, se você pegar isso aqui, tem nas bibliotecas, as pessoas ateus leem e estudam e não fazem nada com isso. É somente o Espírito de Deus que pode dar vida e abrir os seus olhos para entender e amar esta verdade e para aplicar. E é o terceiro aspecto que nós... aliás, mas é isso, o terceiro aspecto. Aliás, tem mais uma coisinha aí, deixa eu ver se eu coloquei... Sim, põe o próximo aí, por favor. Nem tudo que foi revelado foi inspirado. Vocês entenderam essa afirmação? É para pensar mesmo. Nem tudo que foi revelado foi inspirado. Inspirado é o quê? Escrever. Teve mais coisas reveladas que não foram escritas? Sim, exemplo. João fala isso. Tem mais exemplo, vamos lá. Exatamente. Paulo fala assim que teve visões inefáveis, que ao homem não é lícito descrever. Então, vocês vão ficar sem saber. Foi revelado, mas não foi inspirado para ser escrito para a igreja. Deus não quis que a igreja soubesse. Eu vou, não precisa abrir, não. Eu vou ler. 2 Coríntios 12, esses versículos que estão aí. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. O terceiro céu aí é o seguinte, para os judeus são 3 céus. As nuvens, estrelas e planetas e a habitação de Deus. Então a ideia é o terceiro céu. Ele foi levado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Ponto. E aí Deus fez o que com ele? Espinho na carne, para não sobreviver com a grandeza das revelações. Opa! Teve mais revelação, mas não foi inspirado. Deus não quis revelar para nós. Não quis que esta revelação fosse inspirada para que chegasse até nós. Não quis. Sabe o que isso nos ensina? Onde Deus se cala, nós nos calamos. Eu tenho essa citação, a origem dela, mas eu não me recordo agora se foi Agostinho, Tomás de Aquino. O que é que Deus estava fazendo antes de criar o mundo? O inferno para os curiosos. Ele respondeu isso mesmo. Porque a ideia é essa assim, ó, se cale, Deus se calou. Não quer inventar, discutir, aí faz teologia em cima do que não foi revelado. Não tem nenhum embasamento, não tem, nem, porque veja, tem coisas que não está escrito explicitamente, mas está implicitamente. No texto você percebe, opa, ele falou assim, assim, então isso implica necessariamente isso aqui. Pronto. Tem coisa que, logicamente, você deduz da Escritura. Nossa confissão de fé fala sobre isso. Mas tem coisa que ele não revelou, você vai ficar sem saber. Eu tinha um professor que ele dizia assim, olha, próxima semana eu vou fazer uma aula sobre a origem do mal. Olha, o mal surgiu... Olha, e aí você chega lá, a aula vai durar 1 minuto. Porque você só tem o quê? Que Satanás tentou
Eva e Adão. Antes disso, você tem o quê? Satanás se rebelou, certo? E antes disso? Deus não revelou. Acabou. Não sei. Mistério. Não sabemos. Não tem a gente sabe que Deus é luz. Não há nele treva nenhuma. Ele não pode ser tentado pelo mal. Ponto. Mas não temos a origem. Não dá para fazer. Então, se a Escritura se calou, se cale também. Deus não revelou. Não tenha vergonha de dizer, não, Deus não revelou. Não sei. Não tenho o que especular. Terceiro aspecto aí. Iluminação. Qual é o primeiro? Inspiração, que tem relação com a escrita. Revelação, Deus revelar-se do seu próprio ser, pela criação, pelas escrituras e na pessoa de Cristo. Terceiro, iluminação. É a ação de Deus em nossa mente, aqui é no singular, viu? Nossa mente e coração. Porque esses adjetivos eles são preferencialmente no singular. Foi um erro meu aqui. Nossa mente e coração, para que possamos entender a sua palavra. É por isso que o ímpio pode entrar aqui na igreja, passar a vida todinha e não conseguir entender. Vai para o inferno do mesmo jeito. Por quê? Porque se Deus não abrir... Aí o Salmo 119, 18 é um texto que de fato tem sido minha oração, e eu até repito publicamente. Desvenda os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas. Se Deus não desvendar os nossos olhos... O Atos 16, 14 é o texto de Lídia. Deus lhe abriu os ouvidos, o entendimento, para que ela estivesse atenta ao que Paulo dizia. Se Deus não fizer isso, esqueça. Seu exercício vai ser meramente intelectual ou, no máximo, moralista. Você não vai conhecer mais sobre quem é Deus, sobre quem é Cristo. Então, iluminação é um ato da parte de Deus. Reverendo Hermstein, ele fala assim, olha que interessante, nem tudo que foi revelado foi inspirado, né? Agora, olha para essa. O fato é que a inspiração nem sempre vinha acompanhado de imediata iluminação, ou seja, da plena compreensão do que escreviam por revelação de Deus. Olha que difícil de compreender. Nem sempre o que estava inspirado tinha consciência da inspiração. Mas nem sempre ele entendia o que estava escrevendo. Como assim? Plenamente? Nem sempre. Alguém tem algum exemplo? Consegue pensar? Nem tudo o que foi inspirado ele tinha iluminação para compreender. Abram em Daniel, capítulo 12, versículos 8 e 9. Daniel 12, 8 e 9. Alguém pode ler em voz alta? Vai ficar sem saber. Daniel viu, não entendeu, falou, Senhor, o que é isso? Vai ficar sem saber. Seladas até o tempo do fim. Sim. Meus irmãos, é interessante isso. Tem mistérios que vão continuar sendo mistérios. Alguns, é interessante isso, que alguns, no decorrer da história, no desenvolver do povo de Deus, Deus vai dando iluminação e você vai percebendo verdades mais profundas. Por quê? Porque eternamente nós vamos conhecer a Deus. Isso significa que a teologia vai descobrir mais tesouros daqui a 100 anos do que hoje. Nós não vamos esgotar.
Se Cristo não voltar daqui a 500 do mesmo jeito, e na eternidade vai ser do mesmo jeito. 29, isso, que a irmã estava citando, exatamente. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, e as reveladas a nós e aos nossos filhos, para que cumpramos, né, as palavras da lei. O que está por trás disso, tem outro exemplo que eu acho que é muito bom para você entender. Vocês lembram de João Batista falando assim: ele ajuntará na palha, ajuntará no celeiro o trigo e queimará a palha em fogo inextinguível. É João Batista, né, que ele fala assim: ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo, ajuntará no celeiro, pronto. Quando João Batista estava dizendo isso, ele estava dizendo assim: Jesus, o Messias, ele vai salvar Israel e vai condenar os ímpios. Aí depois, lá na frente, João Batista fala assim: Senhor, é o Senhor mesmo ou a gente deve esperar outro? Lembram disso? Por que João Batista faz essa pergunta? Um dos aspectos é porque tinha uma coisa estranha. Os discípulos lá na frente, em Atos, falam assim: será esse o tempo que restauras o reino a Israel? Por quê? No Antigo Testamento, há algumas profecias que os teólogos usam a figura das montanhas. Não sei quantos já ouviram essa ideia, das figuras das montanhas. Quando você está viajando, qual é o nome daquelas serras que tem aqui perto de Fortaleza? Guarami. Pronto. Você sabe mais do que eu. Não vou tentar repetir o nome, não. Que eu não entendi direito, aí eu vou pronunciar errado. Quando você está de longe, parece só uma serra, não parece? Assim, bem de longe, você vê só um conjunto. Quando você vai encostando, você vai percebendo: tem uma outra menor aqui, tem outra assim. Geralmente é assim. Os profetas, eles olhavam e enxergavam: olha, o Messias vai destruir. A profecia vinha, ele entendia: o Messias vai, mas eles não entendiam os tempos e épocas. Não entendiam os pormenores. Só quando Deus vai progressivamente andando na história, desvendando estes mistérios, dando a iluminação para o povo de Deus entender. E aí o autor aos Hebreus vai dizer assim: você é privilegiado. Sabe por quê? Porque pela fé eles não alcançaram a concretização da promessa. Abraão, Isaac, Noé, Jefté, e vai listando Sansão, Baraque. Mas nós temos coisa superior. Sabe por quê? Porque a concretização da obra de Cristo, a plenitude da revelação, chegou até nós. Nós temos mais privilégios do que eles. Porque no decorrer, Deus vai iluminando e nós vamos vislumbrando. Por exemplo, Moisés não vislumbrava a pessoa de Cristo como nós vislumbramos hoje, no tempo de Moisés. Ele aguardava o Messias, aguardava, mas ele sabia os aspectos da cruz que nós sabemos? Não sabia. Então, eles tinham a inspiração, a revelação de Deus, a inspiração, mas eles não tinham iluminação completa para entender todos os pormenores daquilo que foi revelado. Certo? O que é que isso nos ensina? De maneira prática. Não confie no seu intelecto para estudar as Escrituras. É muito bom que você lance mão dele para estudar as Escrituras, mas não pense que é ele que vai te revelar, que vai iluminar o termo, ele que vai iluminar a tua mente para entender essas verdades, para aplicar em teu coração, para contemplar a beleza da Escritura. É obra do Espírito Santo. Só você parar para pensar. É possível que alguém na igreja seja um doutor em língua portuguesa, versado no grego e no hebraico, e tem alguém iletrado que compreenda mais as verdades da Escritura do que ele. Mesmo os dois sendo crentes, até. Tem relação com intimidade com Deus. Não confie no seu intelecto. Use sua mente. Na Bahia a gente fala assim: aperte a mente. Estou apertando minha mente. Aperte sua mente. Eu preciso estudar mais. Eu preciso entender mais isso aqui. Olha,
Estude, pega um dicionário, põe do lado, a Bíblia tem palavras. Olha, uma criança que lê a Bíblia desde cedo vai dar um salto na língua portuguesa gigante, porque o português é difícil, é um português muito rebuscado. Mas não pense que é isso que vai iluminar. É o Espírito Santo de Deus. É por isso que nós oramos, pedimos, suplicamos e oramos, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Perspicuidade, quarto aspecto e último de hoje, é o princípio de que as Escrituras falam de maneira clara o que é necessário para a salvação. Esse é o resumo. O que é necessário para a salvação, um analfabeto aprende. Ele pode não aprender qualquer coisa, mas o que é necessário para a salvação, para a vida dele, está acessível ao homem mais simples. Certo? É claro que a Escritura tem textos complexos? Tem. Tem coisa dificílima? Até Pedro falava, olha, que tem coisa que Paulo escreve muito complexa, seja teologicamente, seja pelo grego rebuscado. Mas o que é necessário à salvação, a pessoa mais indouta aprende. Ok. Então, há 10 minutos para acabar, ou falta 10 minutos no caso, né? Ok. Então, o que você precisa ter em mente é possível o homem mais simples aprender as verdades celestiais. Isso é um argumento que eu uso quando eu faço um estudo contra culto infantil. Como assim contra culto infantil? Tirar a criança do culto para fazer um cultinho das crianças, porque as crianças não vão aprender. E aí eu dou o exemplo seguinte: você acha que quem é que vai entender mais as palavras rebuscadas de um sermão, caso sejam rebuscadas? É uma criança de 6 anos bem alfabetizada ou um analfabeto? É uma criança bem alfabetizada. Ou seja, pregue de maneira que um analfabeto entenda. Porque a verdade de Deus, ela é acessível até para um analfabeto. O Rod, não sei se eu coloquei a citação, botei. Próximo slide. Charles Rod, ele vai dizer o seguinte: não se nega que as Escrituras contenham muitas coisas de difícil entendimento. É verdade que elas requerem estudo cuidadoso. Todos os homens precisam da direção do Espírito Santo para o correto entendimento e obtenção da verdadeira fé. Afirma-se, porém, que em todas as coisas necessárias à salvação, elas são suficientemente claras para serem compreendidas, mesmo pelos iletrados. E deixa eu trazer uma outra citação, também do John Ryle. Ele diz assim: as Escrituras, alimenta a mente do operário em sua cabana e satisfaz as inteligências gigantescas de um Newton ou de um Faraday. É lindo, não é? Ela consegue alimentar a alma do mais simples e consegue alimentar o vasto conhecimento de alguém muito letrado. Porque a palavra de Deus, ela atinge de fato todos os níveis de conhecimento. E o que é que eu trago para encerrar hoje? Você já evangelizou um analfabeto? Já teve a experiência? Que difícil. Estou falando de um analfabeto mesmo. Eu tive 2 experiências em 2 ou 3 semanas, por acaso, entre aspas. Uma delas, eu estava em São Paulo, as 2, eu estava no trabalho e uma senhora já de seus 60 anos foi fazer a limpeza lá do trabalho, e aí eu aproveitei e comecei a evangelizá-la. E ela falou, entendeu nada.
E eu só percebi depois de mais de meia hora de conversa. Eu percebi. Aí, quando eu perguntei algo, ela não entendeu nada do que eu falei. Ela estava falando por educação. Aí eu fiz assim, eita, rapaz, eu estou aqui falando e esqueci que ela, de fato, não sabia ler nem placa. Assim, é um nível... Ela tinha dificuldade de pegar ônibus, enfim. E eu fiquei assim, rapaz, o evangelho é acessível a ela, o problema está em mim. O transmissor não levou em consideração isso. O ponto é que nós precisamos repensar o nosso modo de evangelizar mesmo. Porque a Escritura tem em si o conteúdo e o Espírito Santo alcança com esse conteúdo até o mais simples. Falta sabedoria na gente. O discernimento de perceber quem nós estamos evangelizando. O que a Escritura traz, irmãos, não é conteúdo intelectual. A Escritura é palavra de Deus e revela Cristo. Nós precisamos do auxílio do Senhor para usá-la para a nossa edificação e para a propagação desta verdade. Na próxima semana a gente vai continuar, a gente vai trazer alguns detalhes também sobre inerrância, detalhes históricos e arqueológicos até disso, além de outros conceitos a mais, tá bom? Deus nos abençoe. Vamos orar para encerrar. Alguém quer fazer alguma colocação ou alguma dúvida? Ok. O professor dizia assim, se ninguém falou, ou todo mundo entendeu tudo, ou ninguém entendeu nada. Eu vou pressupor que os irmãos entenderam. Deus nos abençoe. Vamos orar.